Um paciente de 67 anos, saudável, ativo, sem nenhuma queixa, decidiu fazer um check-up completo por precaução. Afinal, na idade dele, é bom verificar tudo, certo? O clínico pediu uma bateria de exames, entre eles o PSA. O resultado veio levemente elevado, 4,8. O médico ficou preocupado e encaminhou para a biópsia prostática. O paciente não questionou, confiou. Fez a biópsia. 3 dias depois, ele estava internado na UTI com sepse. Infecção grave decorrente da biópsia que se espalhou pela corrente sanguínea. Febre de 40 graus. Pressão desabando. Antibióticos intravenosos por 5 dias. A família aterrorizada achando que ia perdê-lo. E o resultado da biópsia? Benigno. Hiperplasia prostática. Nenhum câncer. Nenhuma célula maligna. Ele quase morreu investigando algo que nunca ia matá-lo. Quando me procurou depois, ainda abalado, perguntou: Doutora, eu fiz tudo certo. Fiz o check-up. Segui o que o médico pediu. Como isso aconteceu comigo? Eu respondi com honestidade. O senhor fez o que a cultura manda, mas a cultura nem sempre está certa. Nem todo exame protege. Alguns machucam. Meu nome é doutora Fernanda Arruda. Sou urologista com mais de 15 anos dedicados à saúde masculina aqui no Brasil. E hoje eu vou falar sobre algo que poucos médicos têm coragem de dizer. Existem exames que, quando feitos sem critério em homens acima de 60, podem causar mais dano do que benefício. E eu vou te mostrar os 5 que eu pessoalmente nunca faria sem uma indicação muito clara. Fica comigo até o final, porque esse vídeo pode te proteger de uma cascata de procedimentos desnecessários que transformam homens saudáveis em pacientes. Me conta nos comentários, você já fez um exame que gerou mais preocupação do que solução? Esse é um tema que precisa ser discutido abertamente. Existe uma crença profundamente enraizada na cultura brasileira e mundial de que fazer muitos exames é sinônimo de cuidar da saúde. Quanto mais check-up, mais protegido. Quanto mais rastreamento, mais seguro. Essa crença parece lógica, mas a ciência mostra que ela está perigosamente errada em muitos casos. O problema tem nome. Chama-se sobrediagnóstico. E funciona assim. Você faz um exame em que está tudo bem, mas o exame encontra algo, uma alteração, um nódulo, um valor fora da referência. Na maioria das vezes, esse achado é benigno. É uma variação normal. É algo que existiria ali pelo resto da sua vida sem nunca causar problema. Mas agora ele foi encontrado. E uma vez encontrado, não pode ser ignorado. Então começa a cascata diagnóstica. O achado leva a outro exame mais detalhado, que leva a uma biópsia, que pode levar a uma cirurgia, que vem com efeitos colaterais reais. E, de repente, um homem que entrou no consultório saudável e sem sintomas sai como paciente. Com diagnósticos, com procedimentos, com complicações, tudo por algo que nunca teria causado problema se não tivesse sido procurado. Estudos publicados em revistas como o BMJ e o JAMA mostram que o sobrediagnóstico é um dos maiores problemas da medicina moderna. Milhões de pessoas são diagnosticadas e tratadas para condições que nunca as teriam prejudicado. O tratamento causa dano real para resolver um problema que não existia na prática. Eu não sou contra exames. Sou urologista. Peço exames diariamente. Mas sou contra exames sem critério. Exames feitos por medo, em vez de por indicação. Exames que buscam problemas onde não há sintomas. Porque encontrar não é sempre proteger. Às vezes, encontrar é o início do problema. Se você já entrou numa espiral de exames que geraram mais ansiedade do que resposta, comenta aqui embaixo. Essa conversa precisa acontecer. O primeiro exame que eu nunca faria sem critério claro é o PSA de rotina anual, especialmente em homens acima de 70 anos sem sintomas e sem histórico familiar de câncer de próstata agressivo. Eu sei que isso vai surpreender muitos, porque o PSA é tratado quase como obrigação sagrada para homens acima de 50. Mas a ciência nos últimos 20 anos mudou drasticamente a forma como enxergamos esse exame. O PSA, antígeno prostático específico, é uma proteína produzida pela próstata. Quando está elevado, pode indicar câncer, mas também pode estar elevado por dezenas de outros motivos que não são câncer. Hiperplasia benigna eleva o PSA. Inflamação da próstata eleva. Infecção urinária eleva. Ejaculação recente eleva. Andar de bicicleta eleva. O toque retal pode elevar. O PSA é específico da próstata, não é específico do câncer. E aqui começa o problema. O homem faz o PSA de rotina. Vem 4,5. O médico fica preocupado.
Encaminha para a biópsia. Gente, só um minutinho. Preciso deixar um recado rápido para vocês antes de continuar. Eu recebi muitas mensagens de inscritos do canal me pedindo um material mais completo, algo que vocês pudessem consultar em casa, no próprio ritmo de vocês, com tudo organizado e explicado de forma simples. Mensagens de homens me dizendo que se sentiam cansados, sem energia, com a libido lá embaixo, sem saber por onde começar a mudar isso de verdade. E pensando exatamente em vocês, eu preparei com muito carinho um e-book com tudo o que vocês precisam saber para recuperar a vitalidade, melhorar a disposição e se sentir bem de novo, de forma prática e baseada em evidências. É o tipo de material que eu gostaria que todo paciente meu tivesse em mãos. Para acessar, é só clicar no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo ou na descrição do vídeo. Tá bem fácil de encontrar. Fico feliz demais em poder ajudar vocês além daqui do canal. Bom, feito o recado, agora vamos voltar para o vídeo. A biópsia é um procedimento invasivo. Agulha entrando pela parede do reto perfurando a próstata 12 vezes para colher fragmentos. Os riscos são reais. Infecção em até 5% dos casos, incluindo sepse, sangramento, dor, sangue na urina e no sêmen por semanas. E o que a biópsia encontra em muitos casos? Câncer de próstata de baixo risco. Gleason 6. Um câncer que cresce tão lentamente que a maioria dos homens morreria com ele e não por ele. Nunca causaria sintoma. Nunca se espalharia. Nunca mataria. Mas agora que foi diagnosticado, o homem e o médico ficam sob pressão para tratar. E o tratamento, cirurgia ou radioterapia vem com efeitos colaterais que podem destruir a qualidade de vida, incontinência urinária e impotência sexual. Estudos publicados no New England Journal of Medicine e no Lancet mostram que o rastreamento de PSA em massa reduz minimamente a mortalidade por câncer de próstata, mas aumenta drasticamente o sobrediagnóstico e o sobretratamento. Se você faz PSA todo ano sem nunca questionar, comenta aqui embaixo. Esse exame pode ser útil, mas precisa ser feito com critério, não com medo. O segundo exame que eu nunca faria sem indicação é a tomografia computadorizada de corpo inteiro como check-up preventivo. Aquelas que clínicas de imagem vendem como rastreamento completo, escaneamento total, detecção precoce de tudo. O marketing é sedutor. Frases como descubra problemas antes que seja tarde, mapeamento completo do seu corpo, prevenção total. Parece o máximo da medicina moderna, mas a realidade por trás é muito diferente do que o folheto promete. O primeiro problema são os incidentalomas. Quando você faz uma tomografia de corpo inteiro num homem de 65 anos, é praticamente garantido que vai encontrar algo. Um nódulo pequeno no pulmão, um cisto no rim, uma lesão no fígado, um espessamento em alguma parede intestinal. Alguma coisa vai aparecer, porque o corpo de 65 anos tem marcas, tem variações, tem coisas que estão ali há décadas sem causar nenhum problema, mas agora foram vistas numa imagem, e uma vez vistas, não podem ser ignoradas. O nódulo no pulmão exige acompanhamento com tomografias seriadas por anos. Ou biópsia pulmonar. O cisto no rim exige investigação. A lesão no fígado exige ressonância complementar. Cada achado gera mais exames, mais procedimentos, mais ansiedade e mais risco. O segundo problema é a radiação. A tomografia de corpo inteiro expõe o paciente a uma dose significativa de radiação ionizante, equivalente a centenas de radiografias de tórax. A exposição à radiação é cumulativa e está associada a aumento do risco de câncer a longo prazo. O exame que deveria detectar câncer pode potencialmente causar câncer no futuro. O terceiro problema é o custo emocional. A ansiedade de esperar resultados, de investigar achados, de não saber se aquele nódulo é perigoso ou não. Muitos pacientes entram na tomografia tranquilos e saem como reféns de uma ansiedade que não tinham antes. Sociedades médicas como a American College of Radiology e o US Preventive Services Task Force não recomendam tomografia de corpo inteiro para rastreamento em pessoas assintomáticas. Se você já fez ou pensou em fazer tomografia de corpo inteiro por precaução, comenta aqui embaixo. Antes de pagar por esse exame, você precisa saber o que realmente está comprando. O terceiro exame que eu nunca faria sem indicação clara é o cateterismo cardíaco, também chamado de angiografia coronariana, em homens sem sintomas cardíacos. O cenário típico é o seguinte: o homem de 63 anos faz um check-up. O cardiologista pede um teste ergométrico, a famosa esteira. O resultado vem com uma alteração leve.
Pode ser um falso positivo, que é muito comum. O médico, por cautela, sugere um cateterismo para investigar. O paciente concorda porque tem medo de infarto. O cateterismo é um procedimento invasivo. Um catéter é introduzido pela virilha ou pelo pulso e guiado até as artérias do coração. Contraste é injetado para visualizar os vasos. É feito sob sedação e exige hospitalização. Os riscos existem e não são desprezíveis. Reação alérgica ao contraste que pode ser grave. Lesão da artéria por onde o cateter entra. Sangramento no local de punção. Formação de coágulo. Em casos raros, mas documentados, o catéter pode provocar AVC ou infarto durante o procedimento. E insuficiência renal pelo contraste, especialmente perigosa em diabéticos. Para um homem com dor no peito, falta de ar, infarto prévio ou resultado de exame não invasivo claramente alterado, o cateterismo é absolutamente justificado e pode salvar vidas. Mas para um homem assintomático com um teste ergométrico duvidoso, os riscos podem superar os benefícios. Estudos publicados no New England Journal of Medicine, incluindo o grande estudo Ischemia, mostraram que em pacientes com doença coronariana estável, a abordagem invasiva não reduziu eventos cardiovasculares comparada ao tratamento clínico otimizado. Em outras palavras, para muitos pacientes estáveis, os medicamentos funcionam tão bem quanto o cateterismo seguido de procedimento. Se algum médico já sugeriu cateterismo para você sem que tivesse sintomas claros, comenta aqui embaixo. Questionar não é desobedecer, é se proteger. O quarto exame que eu nunca faria sem indicação específica é a ressonância magnética de coluna em homens acima de 60 sem sinais neurológicos. E a razão é surpreendente. Se você pegar 100 homens saudáveis de 60 anos, sem nenhuma dor nas costas, e fizer ressonância de coluna em todos, mais de 90 terão algum achado anormal na imagem. Hérnias de disco, protrusões, degeneração discal, osteófitos, estenose de canal, abaulamentos. Esses achados são tão comuns após os 60 que são considerados parte normal do envelhecimento, assim como rugas na pele e cabelos brancos. A coluna envelhece por fora e por dentro. Mas o problema surge quando esses achados normais do envelhecimento são encontrados num homem que tem dor nas costas. E aqui está a armadilha. O homem de 65 anos tem dor lombar. Pode ser muscular, pode ser postura, pode ser estresse, pode ser sedentarismo. Mas ele faz uma ressonância. E a ressonância mostra uma hérnia de disco. O médico olha a imagem e diz: achamos o problema. Hérnia em L4, L5. Precisa operar. Mas a hérnia pode estar ali há 20 anos sem causar nada. A dor pode ter outra causa completamente diferente. Estudos publicados no New England Journal of Medicine mostram que muitas pessoas com hérnias grandes na imagem não têm nenhuma dor. E muitas pessoas com dor intensa têm ressonâncias completamente normais. A correlação entre achados de imagem e dor lombar é muito mais fraca do que a maioria das pessoas imagina. O resultado é que milhares de cirurgias de coluna são realizadas todo ano, baseadas em achados de imagem que podem não ter relação com a dor do paciente. E cirurgia de coluna é séria, com riscos de infecção, lesão nervosa, falha do material e síndrome da cirurgia falhada, onde a dor persiste ou piora após o procedimento. Se você tem dor nas costas e um médico sugeriu ressonância, sem antes tentar fisioterapia por pelo menos 6 semanas, comenta aqui embaixo. Na maioria dos casos de dor lombar, a ressonância não deveria ser o primeiro passo. Deveria ser o último. O quinto exame que eu abordaria com muita cautela é a colonoscopia de rastreamento em homens acima de 75 anos, sem sintomas intestinais e sem histórico familiar forte de câncer coloretal. A colonoscopia é um exame excelente para rastreamento de câncer de cólon. Salvou e continua salvando milhares de vidas ao detectar e remover pólipos antes que se tornem câncer. Em homens entre 50 e 75 anos com risco médio, é altamente recomendada. Não estou questionando isso. Mas após os 75 anos, a equação muda. Os riscos do procedimento aumentam com a idade enquanto os benefícios diminuem. E as diretrizes médicas mais recentes refletem essa mudança. Os riscos que aumentam com a idade incluem perfuração intestinal, que é uma complicação rara, mas potencialmente fatal, e que se torna mais provável em intestinos mais frágeis e com mais divertículos. Sangramento após remoção de pólipos, que é mais difícil de controlar em pacientes idosos que frequentemente tomam anticoagulantes. Complicações da sedação, que são mais frequentes em pacientes mais velhos com comorbidades cardíacas e pulmonares. E a preparação intestinal em si,
que envolve tomar grandes volumes de laxante forte, pode causar desidratação e desequilíbrio eletrolítico perigosos em idosos. Por outro lado, os benefícios diminuem. O câncer de cólon geralmente leva 10 a 15 anos para se desenvolver a partir de um pólipo. Um homem de 78 anos que faz colonoscopia e remove um pólipo pode não viver o suficiente para que aquele pólipo tivesse se tornado câncer. E durante esse tempo, ele fica exposto aos riscos do procedimento sem colher o benefício. O US Preventive Services Task Force, uma das autoridades mais respeitadas em prevenção, recomenda que o rastreamento de rotina com colonoscopia seja individualizado após os 75 anos e geralmente não recomendado após os 85. A decisão deve ser compartilhada entre médico e paciente, levando em conta a expectativa de vida, comorbidades e preferências pessoais. Se você tem mais de 75 anos e um médico está insistindo em colonoscopia sem sintomas, comenta aqui embaixo. A conversa sobre riscos e benefícios precisa acontecer antes de qualquer preparo. Agora eu preciso equilibrar essa conversa de forma muito clara, porque o objetivo desse vídeo não é te fazer fugir de exames, é te fazer perguntar antes de fazer. Cada um dos 5 exames que eu mencionei tem indicações legítimas e pode salvar vidas quando feito pelo motivo certo. O PSA é importante quando há histórico familiar de câncer de próstata agressivo, quando há sintomas urinários que precisam ser investigados, quando o toque retal revela alteração suspeita, e em homens entre 50 e 70 que decidem junto com o médico que o rastreamento faz sentido para o caso deles. A tomografia é essencial quando há sintomas específicos que precisam ser investigados. Dor abdominal inexplicada, perda de peso sem motivo, tosse persistente com sangue. Nessas situações, a tomografia pode ser o exame que salva a vida. O cateterismo cardíaco é indispensável quando há síndrome coronariana aguda, dor no peito que sugere infarto, exames não invasivos claramente positivos, insuficiência cardíaca com suspeita de doença coronariana. Nesses casos, o cateterismo pode ser a diferença entre viver e morrer. A ressonância de coluna é crucial quando há sinais neurológicos. Perda de força nas pernas. Dormência progressiva. Perda de controle urinário ou fecal. Esses sinais indicam compressão nervosa que pode exigir intervenção urgente. A colonoscopia é vital quando há sangue nas fezes. Mudança no hábito intestinal persistente. Anemia sem causa aparente. Histórico familiar forte de câncer coloretal. Nesses casos, a colonoscopia pode detectar algo que precisa ser tratado imediatamente. O problema nunca é o exame em si. É o exame feito sem critério, sem indicação clara, sem conversa honesta sobre riscos e benefícios. Se você entendeu essa distinção, comenta aqui embaixo. Essa compreensão é o que separa o paciente passivo do paciente inteligente. Agora eu vou te dar as 5 perguntas que todo paciente deveria fazer antes de se submeter a qualquer exame. Perguntas simples que podem te proteger de procedimentos desnecessários e que todo médico competente vai responder com paciência e clareza. Pergunta 1. O que esse exame vai mudar no meu tratamento? Se o resultado do exame não vai mudar a conduta, por que fazer? Se independente do resultado o tratamento será o mesmo, o exame é desnecessário. Essa pergunta filtra uma quantidade enorme de exames que são pedidos por rotina sem propósito clínico real. Pergunta 2. Quais são os riscos do exame em si? Todo procedimento tem riscos. Biópsia tem risco de infecção. Tomografia tem radiação. Cateterismo tem risco vascular. Colonoscopia tem risco de perfuração. Você tem o direito de saber antes de concordar. Pergunta 3. Se der alterado, quais serão os próximos passos? Essa pergunta revela a cascata que pode vir. Se o PSA vier elevado, o próximo passo é biópsia. Se a tomografia mostrar um nódulo, o próximo passo é acompanhamento ou biópsia. Saber antecipadamente o que vem depois te permite decidir se quer entrar nessa cascata. Pergunta 4. Existe chance de encontrar algo que não precisa de tratamento? A resposta vai ser sim para muitos exames de rastreamento. E quando você sabe que o exame pode encontrar algo inofensivo que vai gerar ansiedade e procedimentos sem necessidade, a decisão de fazer ou não fica mais informada. Pergunta 5. O que acontece se eu não fizer? Essa é a pergunta mais libertadora. Porque em muitos casos, especialmente em exames de rastreamento sem sintomas, a resposta é, provavelmente nada.
Você vai continuar vivendo normalmente. E essa resposta coloca a decisão em perspectiva. Anote essas perguntas. Leve para toda consulta. Pergunte antes de concordar com qualquer exame. O médico que fica incomodado com essas perguntas é o médico que não quer que você pense. O médico que responde com paciência é o médico que respeita a sua autonomia. Se você nunca fez essas perguntas antes de um exame, comenta aqui embaixo. A partir de hoje, você vai fazer. Agora eu quero encerrar esse vídeo com uma reflexão que desafia a forma como a maioria das pessoas pensa sobre saúde. Medicina inteligente não é fazer todos os exames possíveis. É fazer os exames certos, na hora certa, pelo motivo certo. O paciente mais protegido não é o que tem a pasta mais grossa de resultados. É o que entende por que cada exame foi feito e o que cada resultado significa para a sua vida real. Eu sei que é difícil questionar o médico. A cultura nos ensinou que o médico sabe tudo e que o paciente obedece. Mas a medicina mudou. O paciente de hoje tem o direito e a responsabilidade de participar das decisões sobre o próprio corpo. Perguntar não é desrespeitar, é se proteger. E o médico que se sente ameaçado por perguntas é o médico que precisa rever a forma como pratica. Aquele paciente de 67 anos que quase morreu na UTI por uma biópsia de próstata desnecessária? Ele me procurou 6 meses depois e disse algo que ficou gravado em mim. Doutora, eu fiz tudo o que mandaram. Não questionei nada. Confiei cegamente. E quase paguei com a vida. Agora eu pergunto tudo. Cada exame, cada remédio, cada procedimento. E sabe o que eu descobri? Que a maioria dos bons médicos gosta quando o paciente pergunta. Porque mostra que ele se importa com a própria saúde. Quem não gosta é quem não quer ser questionado. E esse eu troco. Então, se esse vídeo te ensinou a pensar antes de fazer, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago conteúdo que te transforma de paciente passivo em paciente protegido. Compartilha esse vídeo com todo homem acima de 50 que você ama. Esse conhecimento pode evitar procedimentos desnecessários, efeitos colaterais evitáveis e sofrimento que não precisava existir. E me conta nos comentários se você já passou por um exame que gerou mais problema do que solução. Eu leio cada mensagem e respondo sempre que posso. Um abraço da doutora Fernanda e nos vemos no próximo vídeo. Não faça mais exames. Faça os exames certos. E pergunte sempre antes de concordar. É o seu corpo. É a sua vida. E a decisão final é sua.